professora Claudinelli é historiadora formada pela Universidade de São Paulo, onde também se aperfeiçoou em História Econômica do Brasil e concluiu o mestrado em Filosofia da Educação. Especialista em Gestão do Terceiro Setor pelo SENAC. É professora convidada da PUC São Paulo para ministrar disciplina sobre gestão de projetos culturais no curso de Introdução à Política e ao Tratamento de Arquivos. Também integra o quadro de docentes da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, sendo uma das organizadoras do curso Relações do Estado com o Terceiro Setor. É coordenadora na Unidade de Monitoramento da Secretaria da Cultura de São Paulo. Com a palavra, doutora. Muito boa tarde a todas, a todos. É uma grande alegria, uma enorme responsabilidade e, sem dúvida nenhuma, uma honra poder hoje compartilhar um pouco da experiência da Secretaria da Cultura. E eu não poderia começar antes de agradecer muitíssimo ao Dr. Sérgio Rossi, ao Dr. Dimas Ramalho pelo convite, a generosa contribuição que o Tribunal de Contas do Estado, especialmente nas figuras da Sônia Rocco e da Edneia Marques, tem dado para que a gente estruture a nossa área na Secretaria da Cultura. Vocês vão ver que a nossa experiência, ao contrário da saúde, que já tem um cabedal de consolidação muito grande, é bastante mais recente, tem o desafio ainda de estruturar uma série de mecanismos numa área em que a gente não tem indicadores consagrados, não existem unidades básicas de cultura, na verdade, a nossa lógica é toda do único, inédito, muito individual, incomparável, e aí pensar em avaliação na cultura é um grande desafio. Ao mesmo tempo, a gente está falando de serviços públicos, e serviços públicos, uso de recurso público, requer, sim, uma prestação de contas muito qualificada à sociedade. Então, sem dúvida, o apoio do TCE tem sido fundamental, assim como do Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Né? Hoje eu tenho também a felicidade de ver aqui em frente o Dr. Fábio Rezende, que iniciou um processo de estruturação muito importante na Secretaria da Cultura, quando foi chefe da nossa consultoria jurídica, a doutora Vera Bava, que deu continuidade a esse processo, que tem sido uma figura central em todo o aperfeiçoamento que a gente vem buscando implementar. E é importante dizer que a cultura, até 2006, ainda que o modelo S tivesse começado lá e mudado bastante a feição da pasta em 2004, até 2006, nós tínhamos uma secretaria que era uma executora de políticas culturais. Ela tinha um conjunto grande de pessoas contratadas de forma precária que atuavam diretamente na execução dos serviços de cultura. Em 2007, com uma mudança de governo importante, um redirecionamento, a gente vai passar a adotar uma missão de formulação e implementação de políticas públicas. Isso vai redefinir o nosso organograma. Eu vou passar um pouquinho rápido por essas questões iniciais, porque eu quero muito focar a segunda parte da minha fala nos desafios que a gente enfrenta hoje, mas também, como os demais, deixo à disposição e os nossos contatos também estarão disponíveis para que a gente possa conversar a respeito de tudo isso. Muito bem. A Secretaria refaz a sua missão e inicia, em 2004, antes até desse processo de reestruturação, uma parceria com OSs premida pelo Ministério Público do Trabalho, porque ela tinha funcionários precários, ela precisava atender a um TAC, ela precisava rever a sua estratégia de gestão, e esse modelo é adotado com as regras sendo construídas com a bola em jogo, enquanto a execução acontecia. Né? Muita coisa bastante importante foi feita nesse período, mas a criação de uma unidade de monitoramento e avaliação é bastante recente. A gente está completando agora 3 anos. E quando a unidade começou, nós nos deparamos com o desafio de estruturar para toda a secretaria indicadores, parâmetros,
de avaliação cultural, de avaliação dos serviços públicos de cultura. E o primeiro grande ovo de Colombo que se colocou nessa mesa foi que, para você poder avaliar direito, você tem que saber muito bem o que é que você quer, onde é que você quer chegar. Né? Então, acho que o primeiro ponto importante aqui foi a redefinição da política estadual de cultura, né, que estabeleceu os valores, os impactos que se pretende atingir na sociedade e que definiu 4 grandes linhas de resultados principais que dizem respeito ao acesso, à formação cultural da população, à preservação do patrimônio e à criação artística e cultural. E também se definiu ali que nós teríamos como estratégias de desenvolvimento, de execução, a atuação direta, né, e hoje a Secretaria atua diretamente, sobretudo na área de patrimônio histórico, com a parceria, com a atuação direta com o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, que é o CONDEFAT. Nós atuamos indiretamente também, temos 2 fundações, Padre Anchieta e Memorial da América Latina, e atuamos fortemente em parceria com organizações sociais de cultura. Além disso, temos a estratégia de atuar com fomento em editais e mecenato. A nossa lei estadual é o PROAC, que também tem tido uma importância bastante expressiva na pasta. A ideia de celebrar parcerias, né, foi a alternativa encontrada para resolver o grande dilema de uma pasta que, desde 1993, não tem um aumento expressivo do seu quadro. Nós hoje temos 259 funcionários, 245 dos quais remunerados diretamente pela própria Secretaria. Esse número não variou nas últimas décadas e a gestão dos equipamentos do Estado era uma grande questão. E aí, acho que esta é uma telinha bastante importante, porque com o novo marco regulatório do terceiro setor, com todas as discussões que se apresentam, foi preciso começar a definir o que a gente estabelece em termos de relacionamento com o terceiro setor e em que termos. Né? Então, quando a gente fala no âmbito da cultura, em parceria com a organização social, a gente está falando da gestão dos equipamentos, programas e grupos artísticos que são do Estado. Foram criados por ele, são responsabilidade direta do Estado manter esses equipamentos. A lógica que embasa isso vem desde o marco de reestruturação, né, do Estado brasileiro, com a reforma do Estado nos anos 90, os cadernos do Ministério de Reforma do Estado, da Administração e Reforma do Estado. Então, é a ideia de absorção de atividades publicizáveis mediante uma qualificação específica. Isso é muito importante para a gente, porque a qualificação de OS dá à entidade qualificada um status diferenciado. E hoje, mais que nunca, nós somos bastante críticos do nosso próprio processo de qualificação e temos certeza de que é fundamental rever esses critérios, é um dos processos em discussão hoje na pasta, porque ela permite à entidade qualificada ser parceira numa série de programas de continuidade considerável. Hoje são 5 anos, a gente discute a extensão disso para até 10 anos, né? E o instrumento é o contrato de gestão, a lei que rege isso é a 846. A gente também tem os termos de compromisso cultural com os pontos de cultura, que aí é um tipo de parceria que pode ser firmada não só com entidades da sociedade civil, PJ sem fim lucrativo, mas com grupos ou coletivos culturais que não têm formalização jurídica. Né? Isso acontece no âmbito de uma lei federal que é 13.018 e visa desenvolver a Política Nacional de Cultura Viva. E, por fim, no âmbito das parcerias com as organizações da sociedade civil, o nosso foco é atuar com ações de interesse público e recíproco, que a própria administração pode propor, no caso dos termos de colaboração, ou que a sociedade civil pode propor, no caso dos termos de fomento, mas que não são diretamente relacionados aos equipamentos do Estado. Esta é uma distinção fundamental. Né? A gente tem ouvido, tem discutido com prefeituras, com outros estados, perspectivas que consideram a conveniência de, ora,
ter um termo de fomento, ora ter um contrato de gestão, ora ter outro tipo de instrumento. E, para a gente, há uma marcação importante aí, né? Existem, inclusive, processos seletivos, do Estado do Rio de Janeiro é assim, em que a qualificação, por exemplo, da organização social acontece no momento da contratualização. Então, eles fazem um chamamento público para escolher a melhor proposta, e aquela que for a melhor proposta é qualificada. A gente entende qualificação de uma outra forma, né? Ela é um tipo de credenciamento que requer um grau de compromisso daquela entidade, mesmo que ela não tenha contrato de gestão, e que adota do reconhecimento de interesse público e relevância social. Enfim, só isso dava uma discussão enorme, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, porque é uma diferença na forma de ver o modelo em relação a alguns outros entes federados. Aliás, fica aqui essa distinção. A gente fala modelo OS, é preciso dizer modelo OS aonde? Porque o modelo OS na cultura tem peculiaridades, o modelo OS no estado de São Paulo tem peculiaridades, nos municípios e na União. Muitas vezes a diferença é tão grande que não parece que a gente está falando da mesma tipologia de relacionamento com a sociedade civil, né? Então, o nosso caso pressupõe um foco estrito no resultado, né? A Secretaria estabelece as diretrizes a partir da política estadual de cultura, e a OS é reconhecida como uma interlocutora qualificada que vai operacionalizar, vai dizer o como aquelas diretrizes vão ser postas em prática. Há, portanto, uma conjunção de interesses e uma fiscalização, um acompanhamento muito rigoroso, em várias instâncias. A gente entende que o grau de transparência e de controle, num caso de parceria com organização social, é e deve ser maior do que as outras parcerias celebradas com organizações da sociedade civil. O recurso é maior, a responsabilidade é maior na medida em que você atua com ativos do Estado, patrimônio cultural do Estado, né? E sempre só fará sentido se a gente tiver mais retorno social, né, mais eficácia, ou seja, a relação entre o previsto e o realizado tem que ser muito favorável, mais favorável do que na direta. A mesma coisa em termos de agilidade, transparência e economicidade. E aqui, discutindo muito o tema da economicidade com o Tribunal de Contas, a gente tem marcado a definição de economicidade para a cultura como equivalente de eficiência. E aí a gente está falando da relação de custo-benefício. O grande desafio, na nossa área em especial, é o de medição, de mensuração dos resultados alcançados. Então, aqui, fechando esse pano de fundo, a ideia de implantação desse modelo, ela começa com uma necessidade premente de regularizar a RH, né, de melhorar a gestão e garantir a alocação de recursos para as áreas fins. O nosso orçamento, no início do modelo, era muito baixo, e mesmo assim a gente devolvia dinheiro todo ano, a gente não conseguia executar o orçamento anualmente. Isso mudou radicalmente com a adoção do modelo OS, né? A gente conseguiu garantir recursos diretamente vocacionados para manutenção, conservação, para toda a parte das rotinas de preservação do patrimônio, para ampliar as ações culturais em todo o Estado, com uma cobertura bastante expressiva, e também investir mais na produção criativa, né? Hoje a gente tem 18 museus, 10 fábricas de cultura, 9 oficinas culturais sede, além de um conjunto bastante grande desenvolvido em todo o Estado. Nós atuamos com oficinas culturais hoje em 232 municípios. A Secretaria tem 4 teatros, 3 escolas de música e teatro, 2 bibliotecas, 1 sala de concertos, 4 orquestras profissionais e 1 companhia de dança, além de um conjunto bem grande de programas, né? Tudo isso bem detalhado no nosso portal da transparência, do qual eu vou fazer muita propaganda, né? Eu tive que me conter aqui para não trazer 1 milhão de fotos, eu trouxe só algumas centenas de imagem, que eu vou mostrar mais no final. Mas o ponto aqui é que a gente não está falando de equipamentos ou de ações que tenham grande semelhança. Mesmo quando eu falo em 18 museus, se você encontrar 2 iguais, um está completamente errado.
né, eles têm a perspectiva de serem equipamentos diferentes. O diferencial é a regra na cultura. E isso vale para todos os nossos programas, né, dos cursos de formação musical, aos festivais de arte e cultura que acontecem no interior, aos encontros de hip-hop, ao Centro de Tradução Literária altamente especializado, ao Centro de Apoio ao Escritor, que teve mais de 40 mil alunos em 2015. Enfim, é uma diversidade muito expressiva. Que, em termos de recursos financeiros, conheceu uma elevação significativa do início do modelo até 2014, né? De 14, a gente passa de 569 milhões para 460 em 2015, é quase 20% de corte, né? E num crescimento também expressivo dos contratos de gestão. E aqui eu chamo a atenção para um outro dado importante para pensar em termos de comparativo, né? Não basta, quando se fala em política de cultura, pensar em comparar o que a direta faz com o que a ação em parceria com o OS faz. Porque, antes disso, a gente tem uma discussão, precisa explicitar com clareza, o tem não tem. Né? Antes, a gente tinha já todos os museus. Eles não tinham AVCB, eles não tinham política de manutenção, eles não tinham museólogo, eles não tinham ação regular de conservação do acervo, a gente não tinha um controle de acervo, e graças a isso também a nossa atratividade era baixa, e salvo honrosas exceções, e o nosso público era baixo. A gente vai ter um crescimento bastante expressivo de público com a adoção do modelo OS. Mais um detalhe importante na comparação com a direta, os controles eram bastante diferentes. A gente tinha desde o livro na porta, que algumas pessoas assinavam, outras não, até a média mais ou menos estimada pelo diretor, que era o servidor servidor precário, na verdade, funcionário precário, que ficava no equipamento cultural e que dizia um número. Não tinha nenhuma conferência, não tinha nenhuma maneira de saber. Então, a gente tem até, é interessante, alguns números do passado, quando a gente estuda hoje, a gente não consegue entender, não tem como aquilo ter acontecido. Por uma questão muito simples, capacidade de carga. Nunca caberia tanta gente nem que rodasse naquele equipamento, sem parar, que nem no Parque da Mônica, quando a gente tinha antigamente, que você entrava e ia numa filinha, assim, para ver o Papai Noel. Então, nem que fizesse isso, ia dar para ter tanta gente quanto alguns dos dados antigos oficiais que a gente tem da gestão direta permitiam ver. Aqui a gente está falando de números que são auditados regularmente, né, e que chegam a 14 com 10 milhões 111 mil pessoas, cai para 960, pouco mais de 9 milhões, e aí a gente vai ver que nós tivemos 18% de redução no recurso, isso virou 9% de redução no público. Tem várias justificativas para isso, mas é importante saber que a crise está nos afetando significativamente. O modelo na cultura guarda muita semelhança em termos de estruturação, como não poderia deixar de ser, com o que acontece na saúde. A gente tem um processo de a mesma legislação, né? A gente tem um processo de qualificação que, a partir de quando concluído, habilita a entidade a concorrer nos chamamentos públicos, e aí os processos de contratação, execução, enfim, do contrato seguem mais ou menos essa ordem. Da convocação pública, a gente vai para a assinatura do contrato, que define um plano de trabalho parametrizado, né? E a gente sempre vai ter um plano de metas e uma planilha de previsão orçamentária. Nós temos um conjunto de verificações mensais e as principais avaliações que acontecem trimestralmente e anualmente, sempre comparando o previsto e o realizado em termos de metas e em termos de execução orçamentária. Né? É importante dizer que tudo isso gera uma série de dados que a gente, dentro do possível, estabelece na forma de comparativos, mas sempre com muita nota explicativa.
porque as variações, elas são diversas e tem muita justificativa. Nem sempre fazer mais atividades é igual a fazer mais público na cultura. Às vezes, se você qualifica muito uma exposição, por exemplo, e ela permanece mais tempo em cartaz, você vai ter menos exposições naquele equipamento e, se ela teve um bom resultado de produção e de atratividade, o público vai ser muito maior, né? A gente tem visto algumas experiências interessantes assim. Por outro lado, público não pode ser considerado o dado principal da cultura também, porque nossa missão não é simplesmente levar à população o que todos querem ver. Há um compromisso de disseminar o patrimônio cultural, de formar novos públicos, inclusive para as artes contemporâneas, especialmente para a cultura de raiz. Enfim, dá conta de uma diversidade muito grande que, se a gente só olhar pelos números de público, a gente só vai trazer artista pop, né, e vai acabar tornando muito simplificada e desvalorizando a nossa própria cultura. Então, existe um conjunto de ações desenvolvidas e acho que é importante destacar, como alguns highlights, o fato de que, em especial, a partir dessa estruturação de uma ação de monitoramento e avaliação na cultura, a gente vai criar uma nova minuta referencial dos contratos de gestão, que é interessante. O doutor Justino falou dos contratos mais draconianos, da dificuldade que existe quando a gente força muito para o lado do Estado e deixa todo o risco com a entidade. Essa minuta, ela já tem uma perspectiva de estabelecer muito claramente as responsabilidades do Estado, ela trata dos passivos, dos riscos, né, de maneira a deixar claro o que é risco da entidade, passivo da entidade, e o que é vinculado ao objeto contratual. Né? Essa é uma discussão bastante importante. A Secretaria tem uma série de obrigações, de prazos, inclusive, para a resposta das prestações de contas. Isso também é associado a um conjunto de procedimentos operacionais parametrizados que a gente fez para melhorar o fluxo interno, para simplificar. A nossa estrutura era altamente burocratizada, a gente tem cada vez mais tentado diminuir o número de árvores, né, maltratadas e transformadas em porões cheios de processos. Ainda que também exista um esforço muito grande para garantir que o fundamental da informação seja garantido e também tornado público. Nós temos um levantamento das séries históricas dos 10 anos de contrato, das várias diferenças, tentando fazer uma leitura parametrizada. Há um conjunto de procedimentos para visitas técnicas que a gente faz nos equipamentos, nas sedes das OS. Em especial, eu queria destacar que o nosso foco 2016, 2017, é verificar os processos de compras e contratações, tanto de serviços quanto de pessoal nas organizações sociais. Para a gente é muito claro que a OS não pode ser uma estratégia para burlar lei de licitações e concurso público. Né? Não tem que seguir a 8666, não tem que fazer concurso para funcionário, mas é fundamental ter processos muito bem resolvidos para as compras, para a contratação de serviços, para contratação e gestão de pessoal, e a gente tem acompanhado isso de perto. Além disso, nós estamos desenvolvendo algumas interfaces para melhorar a nossa vida no plano virtual. Tem um sistema de monitoramento. Ainda não temos todos os sistemas que a saúde tem, mas a gente está caminhando. E temos 2 portais importantes na internet e a construção de indicadores. Antes de entrar nessa parte, eu só queria chamar a atenção que a gente considera também um aprimoramento desse esforço, né, uma relação mais bem ajustada no atendimento às demandas dos vários órgãos de controle. Né? Vocês podem ver Ministério Público Estadual, a Corregedoria Geral da Administração, Secretaria da Fazenda e Tribunal de Contas. Nos casos do MP, da CGA e da Cefaz, uma diminuição gradativa
das demandas desses órgãos de controle, o que está muito associado à diminuição dos problemas encontrados e das denúncias ocorridas. A gente considera isso um ponto importante. No caso do Tribunal de Contas, há uma inversão, que aí a gente já discutiu, tem discutido isso bastante, né? Faz com que a gente chegue em 2015 com 547 requisições, notificações e outros tipos de demanda do tribunal, uma média de 3 por dia útil, que também tem a ver com um processo de melhoria interna dentro do tribunal, que é bastante expressivo. A gente tinha, entre 2003 e 2013, uma média de 3 anos para que iniciasse a análise do TCE, de uma das prestações de contas. Hoje, são 6 meses. Né? O doutor Dimas já nos disse que isso é tempo demais, que a tendência é diminuir, e isso faz com que surjam novas demandas. Há uma análise muito mais rigorosa, e a gente tem tentado se preparar para dar conta desta demanda da melhor maneira possível. Isso significa, entre outras coisas, desenvolver um sistema de monitoramento. Eu trouxe algumas telinhas para vocês verem, destacando aqui que a construção de um vocabulário controlado, bem estruturado, é fundamental. Na cultura, cada coisa tem um nome único, né? Maravilhoso, que é só dele. E aí, quando você vai falar em sistema, não pode ser assim. E aí, a gente volta para a política estadual. Tudo pode ser cultura, mas política pública de cultura não é tudo. E, no caso de São Paulo, tem prioridades. As nossas prioridades estão relacionadas à ampliação do acesso, formação cultural, preservação do patrimônio, criação de novas obras, e tem um conjunto de ações descritas com um conceito bem preciso, dizendo o que inclui e o que não inclui, para facilitar a vida na hora de pensar isso em termos sistêmicos. É uma maneira que a gente encontrou para tentar dar mais objetividade para essa diversidade de ações. Também sempre buscando relacionar o que é plano de metas e atividades com informações orçamentárias e financeiras. Então, há uma tentativa de convergência, né? Achamos muito difícil chegar no custo de cada ação, as variáveis são diversas. Quando a gente faz um contrato de gestão, a gente faz a contratualização de uma gestão de um programa, equipamento ou grupo artístico, né? A gente pactua um grau de autonomia para que essa entidade tenha flexibilidade numa série de definições, inclusive de uso do recurso, porque ela pode otimizar esse recurso. E, para garantir que essa condição da agilidade e da flexibilidade não se perca, a gente tem buscado, no lugar de tensionar muito na previsão orçamentária, ser mais rigoroso na análise da prestação de contas e ser muito próximo no acompanhamento das decisões ao longo do percurso. É aqui uma imagem de como vai ficar essa carinha do sistema. Ele é mais coloridinho que o do Eduardo. Além disso, a gente tem um portal hoje já bem importante na divulgação da programação cultural, né, de tudo que acontece nas nossas organizações sociais. Aqui uma das imagens que a gente tirou, né, mostrando todos os espaços e ligados diretamente às ações da Secretaria da Cultura em 2015. E hoje, se você entra nesse portal, Estado da Cultura, .sp.gov.br, vai clicando na programação, ele é bastante amigável, você consegue saber onde é que tem um equipamento cultural ou uma ação cultural acontecendo, né? Lembrando que, ainda que a gente seja uma instância de controle interno, nos interessa garantir que o público final, o beneficiário maior, a nossa razão de existir, tenha acesso a tudo que está sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Além disso, né, o nosso portal da transparência, que você acessa tanto pelo portal do Estado, quanto pelo site da Secretaria, ou diretamente nesse link, transparenciacultura.sp.gov.br, traz diversas informações de como a gente está atendendo a Lei de Acesso à Informação, né, o que são as OS, toda a legislação correlacionada na área da cultura, o nome, endereço, site, CNPJ de todas as OS qualificadas, as 20 parceiras e as 8 que também são qualificadas, mas não têm parceria conosco, são 28 no total. Nós temos lá todas as convocações públicas abertas ou encerradas,
com o termo de referência, toda a informação relacionada às demandas técnicas e orçamentárias, os critérios de seleção, ainda que, como prevê a lei, seja uma definição do secretário por conveniência e oportunidade, há um conjunto de critérios muito bem estruturados para garantir que a decisão dele esteja amparada em dados objetivos, né? E tem um mecanismo de busca aos contratos de gestão que permite acessar todos, se você não clicar em nenhum filtro, ou por palavra-chave, área, tipo de equipamento, enfim, ou OS, localizar todos os contratos de gestão, todos os aditamentos, todos os anexos, todos os relatórios de prestação de contas das organizações sociais e os relatórios, tanto de atividades quanto o balanço, a parte financeira, né? E também os relatórios de prestação de contas da Secretaria da Cultura. Opa! Aqui há ainda um conjunto de documentos e links de referência. Vou fazer propaganda dos vídeos do Encontro Interestadual de Gestão Cultural que a gente fez em 2014. Assim como neste ano era um ano de eleição, a gente conseguiu reunir em dezembro mais de 700 pessoas na Sala São Paulo. E várias falas extremamente importantes foram registradas, todos os vídeos estão aí, inclusive o que traz a fala do Dr. Sérgio, que a gente depois pontuou e foi tentando transformar em ações objetivas na nossa unidade. E, dentre essas referências, eu gostaria de destacar os 2 referenciais de boas práticas que nós elaboramos, né, entendendo que não é intenção nossa criar uma 8666 da Secretaria da Cultura para as OSs. Né? Aqui são referenciais que trazem boas práticas diversas, né? Várias opções de como atender a alguns pontos, mas com um conjunto de requisitos mínimos para garantir que as compras e as contratações atendam aos princípios da administração pública, que, inclusive, com uma ajuda muito especial da nossa consultoria jurídica, que a gente conseguiu traduzir, né, em termos de aplicação para a iniciativa privada. Então, o que é o princípio da legalidade, não visto do ponto de vista nosso, da pasta, que o doutor Justino até falou hoje de manhã, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. E a OS? Como é que funciona? Será que tudo que não está vedado na lei ela pode fazer? Tem um texto para cada um dos princípios, considerando a Constituição estadual, que tem mais do que os 5 da federal, né? E tenta parametrizar um pouco esse trabalho. E a gente tem lançado boletins também. O primeiro traz um comparativo do orçamento da cultura estadual com a da capital, com a da União. E traz também, tem o segundo que traz o balanço de 10 anos das OSs em resumo. O terceiro, agora, que a gente lança em julho, vai apresentar os principais highlights da execução de contrato de gestão em 2015. Bom, um ponto-chave hoje, dentre os nossos desafios, é a construção de indicadores. Né? A dificuldade de objetivação, eu já falei mais de uma vez, que é muito grande, mas a gente estruturou um conjunto de indicadores para avaliar conformidade, e aí entra a saúde financeira, as despesas com recursos humanos, a avaliação dos controles internos da organização social, e aqui eu chamo muito a atenção para este ponto, né? Como a gente segue a lógica pensada na reforma do Estado, para a gente é muito claro que a OS, claro que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas, ao ser reconhecida como uma organização social, ela tem uma característica de pública não estatal que é extremamente fundamental. E controle interno é essencial que seja muito bem regulado nessa instância. Hoje, num primeiro momento, a gente avalia o parecer da auditoria independente e a manifestação do Conselho de Administração, do qual, cada vez mais, a gente cobra uma boa governança. Nós também criamos um índice de transparência, que elenca um conjunto de pontos que a OS tem que cumprir para poder ser considerada não transparente, transparente parcial ou satisfatoriamente transparente, né, que gera uma competição danada entre elas. É interessante porque
nenhum conselho de administração, e a gente se reúne sempre com as OSs, a gente faz muita reunião com o conjunto delas. Todos os trabalhos que vocês estão vendo, é importante dizer, são construídos com a participação das OSs. A gente sempre submete a exame, a consulta pública, e também pergunta para o tribunal, pergunta para a Fazenda, pergunta para a PGE. São várias as interlocuções. Hoje também tem um papel importante a Secretaria de Governo e a Secretaria de Planejamento nessas discussões, porque há a intenção de fazer algo que dê conta de ser o melhor consenso possível entre os vários agentes nessa parceria. Aqui, além dos indicadores de conformidade, a parte mais fácil, né, verificar a legislação, a gente entra num que dificulta um pouquinho mais, a parte de eficácia e efetividade, que dificulta muitíssimo. Os primeiros indicadores nossos falam de um índice de cumprimento dos planos de trabalho, a parte de captação de recursos, na cultura isso é muito importante, o cumprimento das rotinas e obrigações, nem tudo é meta, tem um monte de rotina continuada que as OSs precisam cumprir bem, e há checklists que ajudam a medir isso. O índice de satisfação de público, o índice de cobertura territorial e a avaliação dos controles internos da secretaria. A própria unidade gestora do contrato, museus, bibliotecas, difusão, formação cultural, a unidade de monitoramento e a comissão de avaliação, que inclui, além de servidores do Estado, também pessoas da sociedade civil de notória reputação. Por fim, a discussão da eficiência e economicidade hoje, e aí mais uma propaganda, né? A partir do dia 1º de julho, no portal da transparência, toda a nossa prestação de contas vai estar disponível de cada um dos contratos de gestão, e nós criamos 2 critérios ainda muito singelos. É um esforço nosso para tentar objetivar esta avaliação, mas buscando um comparativo com o mercado, né, em termos de compatibilidade da amostra salarial das OSs, pesquisa de mercado, e um comparativo com a execução pela própria secretaria, né? E discutimos 2 questões. Existe viabilidade da execução? Se a gente quisesse acabar com o modelo OS na cultura hoje, dava para o Estado absorver? Nós levantamos alguns pontos discutindo isso. E se a gente conseguisse, supondo que houvesse viabilidade, seria mais barato? A relação custo-benefício, não mais barato só, menor preço, mas a relação custo-benefício seria melhor? Nós discutimos também isso no nosso parecer. Aqui a carinha dessa estrutura de conjunto de indicadores, né? E nós esperamos que vocês leiam e nos enviem as suas sugestões e críticas, porque o esforço é muito grande, como eu disse, é um trabalho conjunto e coletivo sempre. Acho que esses desafios passam por uma articulação de múltiplas instâncias de controle, acompanhamento, fiscalização, né? Lembrando que, para a gente, o controle tem de começar dentro da organização social. O Conselho de Administração tem de ser muito ciente, zeloso da responsabilidade que ele tem. OS não é prestador de serviço, OS não é braço executor do Estado, né? Ela tem que ser uma entidade da sociedade civil com uma governança muito bem resolvida, digna de ser reconhecida como de utilidade pública e relevância social. E a gente tem insistido muito nisso. Há um conselho fiscal na OS, auditoria independente que ela tem de contratar. Além disso, dentro da secretaria, a unidade gestora, a unidade de monitoramento, a comissão de avaliação, né? E depois, a auditoria da Fazenda, do tribunal, e a qualquer tempo, os cidadãos, via ouvidoria, portal da transparência, serviço de informação ao cidadão, os sites das próprias organizações sociais. Então, o conjunto de possibilidades estruturadas, previstas ou não, para que se faça esse controle, é enorme, né? O que a gente tem defendido sempre é uma articulação entre aquelas que são estruturadas. O cidadão vai poder continuar a qualquer tempo perguntando, e é todo o direito dele. Mas, muitas vezes, a gente sente uma sobrecarga de esforços para acompanhar o circuito da conformidade, né? E muito pouca condição de se dedicar mais à avaliação de impacto social e efetividade e a qualidade dos serviços que são desenvolvidos. E o nosso esforço tem sido para tentar
dimensionar isso de uma maneira melhor. Isso passa por avançado controle de legalidade e procedimento para o controle de resultado, né? Nós estamos tentando, na prática, mostrar alguns caminhos, construir alguns caminhos nessa direção. Para isso também a gente precisa muito sair dessa lógica que rege a relação com os órgãos de controle, e eu começo falando de dentro da própria secretaria, que é uma lógica da suspeita, né, de que alguma coisa certamente estará errada. Se a gente procurar direitinho, a gente encontra, para uma lógica de credibilidade e responsabilização. Não é da nossa cultura, e aí falando de cultura num sentido mais amplo, né, é pensar desta maneira, mas é fundamental que a gente alie esses dois princípios, né? Eu quero acreditar, sim, que as coisas estão sendo bem feitas. Para isso, é fundamental, até para a gente ter mais tranquilidade, que a transparência seja a mais ampla possível, que o acompanhamento seja próximo e a relação seja de parceria. Mas não é só isso, né? A gente precisa garantir também que os canais de responsabilização funcionem. Por vezes, os processos começam, surge uma denúncia, surge uma apuração, isso se estende longamente. Para quem é inocente, é um inferno. Para quem é culpado, é muito conveniente, né? A gente tem processos que se arrastam, a responsabilização administrativa ainda é difícil de aplicar. Nas instâncias judicializadas, então, é bastante moroso e difícil. A gente tem tentado aplicar a responsabilização administrativa, e aí entendendo nosso esforço de controle interno como preventivo e corretivo. Então, a gente retém recurso, a gente faz devolver dinheiro. Em geral, já aplicamos, assim, problemas há sempre, mas, em geral, isso tem funcionado de uma maneira muito exemplar, né? Mas ainda não é simples, até porque há interferências políticas diversas, né? E é um ponto delicado. Assim como a questão de sustentabilidade do modelo, da falta de governança no próprio Estado, a gente precisa de estabilidade, né, nessas instâncias de controle interno. A gente precisa, especialmente no caso da cultura, sensibilizar a sociedade para o controle social, que ainda é muito reduzido, né? Nossa área tinha muito pouca tradição de planejamento, monitoramento, e no caso de crise, a tendência onde é que vocês acham que é o primeiro lugar que se corta dinheiro quando tem uma crise? Porque assim, a gente participa de umas reuniões, as pessoas falam, na saúde não pode mexer um centavo porque morre gente. É verdade. A cultura... Então, pois é. Aí, como é que a gente prova que tudo bem, é fato, não vai morrer, talvez de tristeza ou de desgosto, de raiva, mas não vai morrer gente pelo corte, pura e simplesmente. Mas como é que a gente prova que nós somos, né, nossa área é uma área de desenvolvimento social e econômico? Há uma estratégia fundante nesta direção. A legitimação das políticas de cultura passa por aí, né? E a nossa aposta é essa: transparência, visibilidade e comprovação da efetividade. E aí eu termino perguntando às senhoras e aos senhores, né? Até porque, se vocês tiverem boas respostas, elas serão imensamente bem-vindas e a gente vai adorar falar a respeito, mas a pergunta passa por dimensionamento dos valores que as políticas culturais têm para o nosso Estado, para o nosso país, para a nossa região. O impacto que elas têm. A gente tem discutido como medir isso da forma mais adequada, né? Um primeiro levantamento que a gente fez, e aqui o mapa mostra todos os municípios que foram atingidos por 1, 2, 6, mais de 10 contratos de gestão no Estado. Apenas 14 municípios dos 645 não contaram com nenhuma ação da política cultural em 2015. Né? Aqui, só uma amostra, nos nossos pareceres de prestação de contas, a gente vai ver sempre a comparação do total atingido com organizações sociais, com as parcerias, o total por área, no caso aqui a área de difusão, e o total de cada contrato de gestão, para a gente poder enxergar a contribuição daquele contrato para a política de ampliação de acesso no âmbito territorial. Alguns foram bastante, outros menos, outros não têm este enfoque. Fábricas de cultura, por exemplo, a atuação principal é local,
né? E isso tudo é levado em conta. Outra leitura possível, né, já que a gente falou que no caso da cultura, quando tudo começou, a gente tinha 4.500 funcionários precários. Eu fiquei com calor. Do seu lado, o doutor Sérgio ficou nervosa. Então, a gente tinha 4.500 em 2004, 2005, até 2007. Hoje a gente tem funcionários seletistas nas organizações sociais, dentro dos contratos de gestão com cultura, 5.160 pessoas. A gente dividiu em 10 faixas salariais e dividiu por gênero, também usando a classificação do IBGE. Aqui não tem o público da cultura, né, mas eu vou usar o argumento que eu uso lá também, porque assim as pessoas olham e falam, como assim homem e mulher? Porque tem homem, mulher, bi, trans, tem... peraí. Bom, tem várias classificações, são mais de 30. Né, tem hermafrodita, tem muita coisa. Não deu para fazer desta forma ainda. Talvez a gente consiga avançar nessa direção em alguns anos. Mas, por enquanto, só pensando na questão de gênero mais primária, homem e mulher, a gente tem 2.867 homens, 2.293 mulheres. Tem mais homem na cultura do que mulher. Isso se reflete principalmente por causa dos professores. A gente tem muito professor de música, né, e a maioria é homem. Mas, assim, é interessante ver que a distribuição em termos de renda, quando a gente sai dessa primeira faixa, que são os horistas, que aí é difícil calcular direito, mas a partir do R$ 1.000 até... 12 mil reais, não, até menos, até 9 mil reais, é bem distribuído homem e mulher. Acima disso, a gente vê que é muito mais homem do que mulher. E a cultura, que é uma área que defende a diversidade, né, que tem toda uma política de gêneros e etnias, também reproduz, né, uma desigualdade clássica que a gente enfrenta no cenário nacional. Essa tela é interessante porque a gente aplica para cada contrato de gestão e ela dá margem a várias interpretações. Uma outra leitura que se faz mais pontual em cada contrato é a de comparação do salário dos principais cargos em pesquisa de mercado e no salariômetro, que é quase uma heresia falar do salariômetro na cultura, mas como o Tribunal de Contas gosta bastante dele, a gente utilizou, lembrando que a função dele é ser um marcador de início da contratação, e ele mede o fluxo do mercado ali, né? Se naquele mês 5 diretores foram contratados por instituições grandes ganhando muito, o salariômetro sobe. Se no mês seguinte não aconteceu isso, o salariômetro desce. Então, é um parâmetro complexo e ele é de salário inicial. Mas, já estou terminando, a gente tem outras leituras. Eu posso falar do perfil de renda familiar, grau de escolaridade, né, dos alunos do Projeto Guri, por exemplo. Para poder falar da faixa etária, da faixa de renda, né, dos nossos alunos, das famílias. A maioria das famílias ganha entre R$ 1.500 e R$ 3.900. Eu posso mostrar os trabalhos acontecendo, né? E geralmente vocês já devem ter visto fotos de apresentação. Nós temos 61.486 alunos, 1.801 estão dentro da Fundação Casa, esses a gente não pode fotografar. Aqui, uma coisa que pouca gente sabe, os alunos podem levar um instrumento para casa e eles têm todo um ensinamento sobre disciplina, responsabilidade, né, para ensaiar localmente, né? E aí como é que a gente mede? Né? Ter crianças que vão dançar na biblioteca, vão fazer inclusão digital, mais de 2.000 jovens, mais de 2.000 vagas de emprego, mais de 10.000 jovens em várias atividades nas fábricas de cultura, buscando essa oferta de emprego que a gente promoveu na periferia. Alunos em cursos de barista de café, oficina de culinária, Banto, por um refugiado do Congo. Qual é o valor da gente criar essas aproximações, de garantir que a sociedade tenha acesso, de ter um museu indígena que faz coleta de acervo indígena contemporâneo, né? De ter as escolas indígenas interagindo com as escolas não indígenas perto das terras ao lado do museu.
de ter, em 132 municípios onde não existe nenhuma sala de museu, cineclubes montados e apoiados pela secretaria, com equipamentos nossos, na parceria com o S, ensinando jovens e idosos a operarem, a fazerem programação, a oferecerem isso para a população e lotando as salas. Né? De ter grandes shows ao ar livre, como esse no Parque da Juventude, ou numa pracinha em São Francisco Xavier, no interior, em São José dos Campos. De ter uma das 10 maiores salas de concerto do mundo, né, uma das melhores orquestras do mundo. Aqui alguém vai dizer, putz, isso é tão elitista. E aí, eu gostaria de mostrar essa imagem, né, são 11 mil pessoas assistindo a um concerto da USESP na Praia de Santos. Né, enfim, tudo isso tem uma série de implicações. A cultura, se fizer falta, não vai deixar alguém morrer à míngua imediatamente, mas ela trará impactos sérios na formação educacional, cidadã, né, humana de cada um de nós, das nossas famílias, da nossa sociedade. Então, toda a ajuda que a gente puder ter para objetivar essa valoração e para falar do impacto das políticas de cultura vem bem. A gente agradece muito. Quero agradecer o aprendizado constante do Dr. Sérgio e dizer que a gente está à disposição para avançar nessa grande aventura. Obrigada.